Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Baixa um pouquinho, Pedro, está muito alto. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Orar ao Senhor. Está dando início mais essa lição número 7. Para a glória e honra do Senhor. Vamos apresentar nas mãos de Deus nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, Senhor. Nessa noite, meu Pai, nos colocamos novamente diante da Tua presença, declarando a nossa total dependência do Senhor. Somos totalmente dependentes do Teu Espírito, meu Pai, dependentes da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão nessa noite, Senhor. Pedimos a Tua força, meu Pai, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos ajudando nessa noite de hoje, meu Pai. Abençoe cada irmão que já se faz presente, os irmãos que vão chegar, que o Senhor possa estar abençoando também, meu Deus. Nessa noite, meu Pai, nós queremos estar aqui também repreendendo todo o impedimento que está surgindo no meio do Teu povo, Senhor, para que o Teu povo não venha para a igreja, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando aí todas as cadeias do mal, todas as cadeias do inferno, meu Pai, e vem nos dando força também nesses dias, meu Deus, que nós sabemos que não tem sido tão fáceis, mas nós estamos aqui com alegria, meu Pai, no nosso coração, porque essa é uma oportunidade que o Senhor nos concede e sabemos que é uma oportunidade valiosa, meu Pai. Vai repreendendo toda enfermidade no meio do Teu povo, Senhor, e vai repreendendo também todo o desânimo, todo o desinteresse que muitas vezes também surge, meu Pai, no meio do Teu povo, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Nos use nessa noite segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, que nós venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, está tudo nas Suas mãos e seja feito segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite. Estamos estudando o segundo trimestre de 2022 e o tema do segundo trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, os irmãos, abram aí na lição número 7. Lição número 7 tem como tema: não retribua pelos padrões humanos. Textuário, Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Verdade prática dessa lição: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Algumas observações já de começo, né, irmãos? Aqui diz que nós não podemos retribuir pelos padrões humanos, ou seja, pelos padrões carnais, né, da natureza pecaminosa do ser humano. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno, né? Então os padrões humanos, irmãos, são totalmente contrários aos padrões bíblicos. Aqui diz também que nós temos que nos transformar, que a Bíblia tem que transformar o nosso caráter tem que ser transformado por Cristo. Eu entendo que nessa lição de hoje, Deus ele vai estar aqui nos ensinando também, irmãos, sobre os nossos sentimentos, né? Tivemos uma aula aqui, que o tema da aula era resguardando de sentimentos ruins, né? Guardando os nossos corações de sentimentos ruins. Então, essa lição continua nos ensinando, irmãos, a nós termos cuidados, né? Com aquilo que habita no nosso coração, com os nossos sentimentos, né? Guardar sentimentos bons e não ruins nos nossos corações. Aqui diz que nós não podemos retribuir pelos padrões humanos. E qual o padrão que o cristão tem que seguir, né? O nosso padrão é qual? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão para todo cristão. Nós vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 48. Mateus 5, versículo 38 ao 48. Pedro vai estar colocando e todos nós vamos acompanhar em nome de Jesus. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa.
E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Versículo 48 é forte, né, irmãos? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, né? Qual a exigência que Deus faz para nós, irmãos? Sermos perfeitos, né? É fácil? Na verdade, para o homem é impossível, né? Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Depois nós vamos comentar o que quer dizer isso, né? Ser perfeito na presença do Senhor. Vou ler algumas observações da minha revista e os irmãos prestem atenção, que diz assim, ó: quando se recebe uma ofensa, a reação natural é devolvê-la com outra. Entretanto, o Senhor Jesus nos convida a agir de maneira mais elevada, pondo em prática a instrução divina de acordo com o Sermão do Monte. Nesse sentido, retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. O crente cheio do Espírito Santo é capaz de viver esse ensino do sermão proferido pelo nosso Senhor. A apresentação da lição, temos aqui os objetivos da lição. Avaliar que a vingança não é de natureza do reino, validar que o amor é a expressão natural do reino e valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Retribuir o mal com o bem é transcender o senso comum de que temos que pagar a ofensa na mesma moeda. Fazer o bem é o melhor antídoto para deter o mal. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Olha, irmãos, isso é interessante, né? Todos nós queremos que o mal seja detido, não é verdade? Nenhum cristão quer que o mal se multiplique, nenhum cristão quer que o mal se prolifere pelo mundo, né? Nós queremos que o mal seja detido, ou seja, acabe, né? Seja vencido. Aí aqui diz a receita para vencer o mal. Diz aqui, ó, fazer o bem é a melhor receita para deter o mal, irmãos. Fazer o bem. Porque como foi dito aqui, a tendência nossa como seres humanos, qual é a nossa tendência como a natureza humana? É se alguém me ofendeu, eu tenho que ofender de volta. Se alguém me fez o mal, eu tenho que me vingar, né? Para me sentir ali realizado. Mas nós vamos ver, irmãos, que na verdade não é isso que acontece. Quando nós fazemos o mal para alguém, nós automaticamente estamos fazendo mal para nós mesmos. Porque nós vamos guardar sentimentos ruins, sentimentos que só nos fazem mal, que até trazem doenças para as nossas vidas. Vamos estar comentando sobre tudo isso, né? Eu vou fazer um resumo aqui da lição também, para os irmãos ficarem bem ligadinhos, né, no que essa lição quer dizer. Ó. A presente lição deve levar o aluno a conscientizar-se a respeito da incoerência da vingança com a prática cristã. Pagar na mesma moeda nada tem a ver com o estilo de vida cristão. Por isso, o seguidor de Jesus é estimulado a desenvolver o fruto do Espírito na vida cristã. Vamos aqui para a introdução e aí todos os irmãos acompanhem comigo aí na introdução. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Então, irmãos, a questão do perdão. Vou começar falando aqui sobre o do perdão, né?
Porque essa lição aqui vai nos falar da importância de perdoar. E esses dias, né, eu ouvindo sobre isso, ouvindo sobre perdão, ouvindo pregações, ensino sobre o perdão, e aí a gente vai aprendendo coisas muito fortes, né, sobre a questão do perdão. Porque, irmãos, não perdoar significa que nós estamos fazendo algo chamado autofagia. Pastor, o que é autofagia? Ou então antropofagia, né, que podemos dizer também. O que é isso, pastor? É se autodestruir. É se autoconsumir por dentro, né? É se autodestruir. Porque, irmãos, quando nós não perdoamos uma pessoa, aquela pessoa, ela vai tomar conta das nossas vidas. Como assim, pastor? Quando nós não perdoamos, aquela pessoa vai tomar conta da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? Quando nós guardamos rancor de alguma pessoa. Por quê? Porque, irmãos, imagine, você vai tomar o seu café da manhã de manhã, logo de manhã você vai tomar o café da manhã, aquela pessoa vai estar ali contigo, do seu lado, porque você vai estar se lembrando dela. Você vai almoçar, aquela pessoa vai estar contigo. Você vai sair, você vai passear para esfriar a cabeça, você vai viajar, aquela pessoa vai estar ali contigo também. Por quê? Porque você está guardando ela. Rancor, guardando ela na mente, guardando no coração, né? Quando você chegar para dormir na sua cama ali, ter o seu sono, você vai até perder o seu sono, porque aquela pessoa vai deitar do seu lado. Irmãos, é isso que acontece quando nós guardamos rancor no nosso coração, né? Nós não conseguimos esquecer, não é verdade? Agora, o que é perdoar? Perdoar é se esquecer? Não, irmão, se esquecer é perder a memória, não é verdade? Se esquecer é perder a memória. Perdoar é se lembrar sem sentir dor. É se lembrar da situação, mas sem sentir dor. Aquilo não vai machucar mais. Então veja a importância do perdão, né? Limpar o coração. Nós aprendemos na palavra do Senhor, irmãos, que uma das melhores maneiras da gente perdoar é a gente começar a orar por essa pessoa. É a gente começar a desejar o bem, não desejar o mal. Porque isso vai limpar a nossa alma, vai limpar o nosso coração, irmãos. Isso vai nos trazer a cura também. Porque falta de perdão, irmãos, é falta de cura também. Não podemos dizer que nós somos curados se ainda nós não conseguimos liberar perdão. Nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, mas a palavra de Deus fala que é possível. É possível em Cristo Jesus, né? Talvez para os padrões humanos não seja possível. Talvez para os padrões humanos a única maneira da pessoa se sentir satisfeita é se vingar. Mas para os padrões de Cristo não, é quando nós perdoamos. Certa vez Pedro perguntou, né? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus falou, eu não digo 7, mas digo 70 vezes 7. Ou seja, é uma conta muito grande, né? Certa vez eu não lembro qual foi o irmão que trouxe essa revelação aqui, né? Mas o irmão uma vez falou, eu entendo que perdoar 70 vezes 7, né? Como a semana tem 7 dias, é um dia para cada semana. Todos os dias nós temos que perdoar. Eu falei, realmente, né? Todos os dias nós temos que perdoar. Jesus Cristo diz que o perdão ele tem que ser ilimitado. Por quê? Porque o perdão dele para com todos nós foi ilimitado também. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, irmãos, ela é suficiente para perdoar todas as pessoas do mundo todo, né? Todos os pecados, passados, presentes e futuros. Só aquela pessoa mesmo que não se arrepende é que não toma posse do perdão. Porque não tem como eu tomar posse do perdão sem me arrepender, né? O arrependimento faz parte para nós tomarmos posse desse perdão de Jesus. Mas o perdão de Jesus foi suficiente para perdoar todas as pessoas de todas as épocas, irmãos. Por isso é o maior incentivo para perdoar. O maior incentivo que nós temos para perdoar é que nós também precisamos de perdão. E no momento que nós mais precisávamos de perdão, Jesus morreu lá na cruz, ele foi humilhado, ele foi ali cuspido, ele foi xingado, blasfemado, fizeram muito mal com Jesus, deram até vinagre, né? Vinagre para Jesus beber no lugar de água. Imagina, irmã Raimundo, Jesus estava com sede, né? Aí você imagina uma pessoa com sede. A pessoa com sede, a boca dela fica seca, eu fico imaginando isso. A boca dela fica seca, a boca dela fica machucada, né? Por causa da desidratação. Agora imagine encostar vinagre numa boca ferida. Fizeram isso com Jesus também, né? Dói, né? Quando trisca. Agora imagina o que fizeram com Jesus, né, irmãos? Xingaram Jesus, blasfemaram de Jesus. Aí quando Jesus estava morrendo ali, Jesus falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? Com tantas ofensas, com tantas coisas, ainda assim Jesus perdoou.
Então por que que muitas vezes nós guardamos mágoa de coisas até mesmo pequenas, comparadas com o que Jesus passou, né? Então esse é o incentivo para nós perdoarmos, é que nós fomos perdoados de todas as nossas ofensas. Agora aqui nós vamos para o tópico 1, os irmãos acompanhem comigo aí no tópico 1, e nós vamos falar um pouquinho da vingança. O tópico 1 diz: a vingança não é natureza do reino. A vingança não é natureza do reino. Irmãos, falando de vingança, como eu sempre digo aqui, né, quando nós estamos aqui trazendo uma lição, Deus sempre confirma com algo que eu passo assim na semana, algo que eu passo na minha vida. E aqui quando fala de vingança, eu me lembrei de um vídeo que eu estava assistindo essa semana. Essa semana apareceu lá, né, no YouTube, lá, quando eu abri o YouTube, apareceu assim, ó: o lutador Caim Velasquez é preso. Talvez os irmãos não saibam, né, que é um lutador Caim Velasquez. Mas Caim Velasquez, irmãos, é um lutador de artes marciais. Esse lutador, ele é bastante famoso e ele já foi até mesmo campeão mundial. Ele é tão bem sucedido, né, tão famoso, que ele já foi campeão mundial. Então ele faz muito sucesso. Ela é uma pessoa bem conhecida, né, no mundo das lutas aí. Aí esse título ali do vídeo me chamou a atenção: lutador Caim Velasquez, ele é preso. E aí eu fui abrir o vídeo ali, né, que eu não sabia que ele tinha sido preso. Abri o vídeo para saber por que ele foi preso. E aí, irmãos, a situação dele é o seguinte: ele foi preso, irmãos, porque ele foi pego perseguindo, né, ele estava num carro, ele foi pego perseguindo outro carro e atirou contra o outro carro 3 vezes, contra as pessoas que estavam dentro do outro carro, né? Ele queria matar uma pessoa que estava ali dentro. E aí eu fui saber por que ele queria matar essa pessoa que estava dentro do carro. Uma das pessoas que estava dentro do outro carro, irmãos, foi um homem que abusou do filho dele. Um abusador de crianças, né? Abusou do filho dele. Então, irmãos, nós não estamos aqui julgando, né? Julgando a atitude dele, não. Porque só mesmo quem passa uma situação dessa, para saber, né, irmãos, o que está sentindo, a dor que sente, a revolta, a ira que sente, né? Só a pessoa que passa. Eu mesmo, sinceramente, eu não sei qual seria a minha reação diante de uma situação dessa também, irmãos. Não sei. Só Jesus mesmo, né? Só Jesus mesmo para nos controlar numa situação dessa. Mas ele estava perseguindo essa pessoa e aí ele atirou, irmãos. Quando atirou, ele acertou o padrasto desse abusador. Agora imagina, essa pessoa disse que abusou dessa criança e não foi só uma vez, várias vezes. Então imagina o sentimento que dominou este pai, né? Então ele quis o quê, irmãos? Ele quis se vingar. Ele foi tomado por um sentimento de vingança. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, irmãos, que a vingança não vale a pena para o cristão. Não vale a pena o cristão praticar a vingança. Se Jesus diz isso, é porque Jesus é sábio, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, olha só o que aconteceu. Então, esse lutador, ele foi preso. E agora, como ele foi preso num país onde as penas são muito duras, ele vai pegar de 20 anos, ele pode pegar até mesmo prisão perpétua. Ele pode pegar 20 anos, irmão. Se fosse uma das prisões mais leves, vai ser 20 anos. Mas ele pode pegar também até mesmo prisão perpétua. Ou seja, ele corre o risco de passar o resto da vida na cadeia. Olha só, irmãos. Aí eu pergunto: a vingança vale a pena? A vingança valeu a pena? Certa vez Pedro, né? Pedro ali quando foram prender Jesus, Pedro ele sacou da espada e cortou a orelha ali do soldado. Aí Jesus falou: opa, Pedro, não é assim que resolve as coisas. Guarde a sua espada, pois todo aquele que fere com a espada será ferido também. Irmãos, eu, na minha juventude também, eu já presenciei muitas mortes por causa de vingança. Tudo começou com rabiscos na parede, né, que é chamado pinchação. Então eu andava com os jovens assim, que os jovens gostavam de pinchar. Aí um jovem pinchou na parede, aí o outro foi lá, pinchou por cima. Começou com isso, com essa bobagem. O outro foi lá e pinchou por cima. Aí pinchar por cima da pinchação dos outros, né, é como se fosse ali um desafio, como se fosse uma ofensa. Então o outro pinchador, quando viu a pinchação por cima ali, já começou a confusão. Já começou as confusão, já começou ali as brigas. Aí certa vez eu estava sentado ali na pracinha do 9, os irmãos conhecem a pracinha do 9 ali? A gente estava sentado lá naquela pracinha do 9, irmãos. Aí do nada surgiu ali outros jovens, né? Surgiu outros jovens ali armados e começaram a atirar para o nosso lado. Começaram a atirar, do nada começaram a atirar. Quando a gente foi descobrir, por causa dessas pichações. Com isso, irmãos, começou uma grande guerra aqui no Setoró. Era 5 contra 11 no tempo da minha juventude. Então, irmãos, com isso, aí os jovens da 5 começaram a se armar também, começaram a arrumar revólver para tudo quanto é lado. Ia lá na 11,
atirava nos meninos lá da 11. De vez em quando matava um. Os da 11 vinha, matava os da 5 também. Irmãos, começou a matança, a Nilma lembra disso. Começou a matança, vários jovens perderam a vida na sua juventude ainda. Por causa de quê? Por causa da vingança. Então está vendo que Jesus tem toda a razão de nos ensinar que nós não devemos nos vingar? Nós vamos aqui, irmãos, entender que existia antes uma lei chamada Lei de Talião. A Lei de Talião é aquela famosa, né? Olho por olho, dente por dente. Isso fazia parte dos povos antigos, fazia parte da cultura antiga. Olho por olho, dente por dente. Nós vamos entender que isso até fazia parte da lei. Mas aí nós vamos entender também, irmãos, que as pessoas começaram a entender essa lei errada. E Jesus ele veio para isso, para ensinar a lei da maneira correta. Para nos ensinar como interpretar até mesmo a lei da maneira correta. Então vamos aqui para a lição. Essa lição é muito importante, né? Porque esse exemplo que eu dei é muito importante, porque de cara nós já vimos como que a vingança é prejudicial, não é verdade? Às vezes a pessoa não chega a matar outro, mas a pessoa morre por dentro, com aquele sentimento ali. Às vezes a pessoa não tem coragem de se vingar, mas fica o tempo todo pensando, por que eu não me vinguei? Devia ter feito alguma coisa. Irmãos, igual quando a gente ouve alguma coisa. Eu já passei por isso, creio que os irmãos também. Já passei por isso várias vezes. Irmãos, às vezes eu já ouvi coisas assim na hora, que me ofendeu na hora, e na hora eu não reagi, mas depois eu fiquei pensando, por que eu não falei nada? Devia ter falado alguma coisa, poderia ter falado alguma coisa. Eu fiquei pensando, irmãos, nisso, né? Mas depois que a gente vai pensando assim, a gente pensa, né? Quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente vê, não, eu creio que a melhor reação mesmo, irmão Roberto, eu creio que a melhor reação mesmo foi ter ficado quieto. Porque, irmãos, muitas vezes quando a gente não fica quieto, a briga no lugar de cessar só aumenta, não é verdade? Então Jesus ele vai nos ensinar a não reagir. E quando eu vi essa situação desse lutador que foi preso, aí eu vi outro lutador também. Este lutador, ele estava ali emitindo a sua opinião. Não sei se os irmãos conhecem também, esse lutador é o Vitor Belfort. Ele já casou, certa vez ele casou com a atriz também, né, que chamava Feiticeira, era famosa também, fazia programas de televisão aí. Ele se casou com ela. Este lutador, quando ele era mais jovem também, sequestraram a irmã dele, e até hoje, irmãos, ele não tem notícia da irmã dele. Então esse lutador também, ele tem um sentimento ali no coração, ele tem uma mágoa no coração que nunca foi curada. Aí eu estava ouvindo a opinião dele, ele é cristão, olha só, ele é cristão. E como cristão, ele emitiu certa opinião, ele falou assim, ó, o lutador Caim Velasquez, ele agiu errado. No lugar dele dar tiro no estuprador lá, né, ele tinha que ter pegado o estuprador com as próprias mãos e devia ter estrangulado o estuprador. Então note, mesmo sendo cristão, ele está com esse sentimento ainda. Devia ter matado mesmo, devia ter se vingado, devia ter estrangulado esse estuprador com as próprias mãos. Como eu falei, irmão, se a gente for olhar, motivos tinha, né? Se a gente for olhar com sinceridade, tinha motivos desse outro sujeito morrer, né? Tinha motivos, tinha sentimentos ali que só mesmo a pessoa sabe. Então se a gente for olhar motivo tinha. Agora Jesus vai nos ensinar isso. Mesmo tendo motivos, nós não devemos nos vingar. Jesus não está falando que não vai ter motivos, muitas vezes vai ter. Mas que nós não devemos nos vingar, que isso é prejudicial. Então veja que até mesmo os cristãos, né, dependendo aí do que acontecer, vai ter esse sentimento de vingança no coração. Então isso não é fácil. Falar é fácil, mas só quem passa por certas situações é que sabe, né, irmãos? Então vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1, a lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar o homem a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Vou explicar aqui, viu, irmãos, para os irmãos não ficarem confusos. Antes de explicar, eu quero ler aqui Deuteronômio 32, versículo 35. Pode colocar, Pedro. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Olha só o que diz, ó. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder
se apressam a chegar. Então Jesus está falando, irmãos, que existe sim uma vingança. Mas Jesus vai nos ensinar que essa vingança não pode partir de nós. Quando ali acontecia um crime, na lei também, tem vários versículos aqui, depois nós vamos ler outros aqui também. Na lei, irmãos, quando acontecia algum crime, não estava dizendo aqui que esse crime tinha que ficar impune, não. Esse crime tinha que ser punido. Então existia mesmo essa lei, olho por olho, dente por dente. Fazia até parte da lei de Moisés. Só que, irmão, essa lei nós temos que entender, porque se a gente não entender, a gente pensa que essa lei está incentivando a violência, não é verdade? Olho por olho, dente por dente, então se arrancar meu olho, eu tenho que arrancar o olho do outro também. Se arrancar meu dente, eu tenho que arrancar o dente do outro, né? Mas, irmãos, não era isso o princípio da lei. É por isso que Jesus veio para nos ensinar a entender a lei da maneira correta. A lei, o objetivo da lei não era incentivar a violência, a vingança. Pelo contrário. O incentivo da lei, irmãos, era nos ensinar que o castigo tinha que ser proporcional ao crime. Ou seja, se alguém arrancou o olho de alguém, esse alguém teria que ter o olho arrancado também. Não poderia acontecer assim, arrancou o olho, então vamos lá e vamos matar ele. Não, arrancou só um olho, o outro olho tinha que ser arrancado também, né? Não poderia uma pessoa que só arrancou um olho ser morta, não, porque aí o castigo seria maior do que o crime. Os irmãos estão entendendo? O castigo ser maior do que o crime. Ali estava dizendo que não, que o castigo tinha que ser proporcional ao crime. Entendeu, Suzana? Se não entender, pode perguntar. Se não entender, pode perguntar, irmãos. Não entendeu completamente. Então, olho por olho, dente por dente. A lei estava querendo ensinar que o castigo que a pessoa tinha que receber tinha que ser proporcional ao crime, ou o mesmo tamanho do crime. Deu para entender? Se o crime fosse menor, o castigo seria menor também. Agora, se o crime fosse maior, o castigo teria que ser maior também. Então, por exemplo, arrancou um olho, vai ter o seu olho arrancado também. Agora, se eu matei alguém, aí eu tenho que ser morto também. Se eu arranquei um dente meu teria que ser arrancado também. Por exemplo, se arrancou só um dente meu, aí eu não poderia ter todos os meus dentes arrancados, porque aí o castigo seria maior do que o crime. Deu para entender? Não existe também, irmãos, na nossa justiça. Por exemplo, tem um crime que é de tantos anos para furto e tem um crime que é de tantos anos para roubo, né? Tem sentenças que são de tantos anos para um furto e tem sentenças que são de tantos anos para um roubo, né? Umas sentenças são menores e outras maiores, ou seja, proporcional ao crime. Alguém que só furtou alguma coisa ali vai pegar tantos anos de cadeia. Mas alguém que roubou, matou, estuprou, ocultou o cadáver vai pegar muitos mais anos de cadeia. Proporcional ao crime. Deu para entender? Então, olho por olho, dente por dente quer dizer isso. A justiça vai ser feita na medida certa. Tudo tem a medida certa. Agora que vem a questão do negócio. Aí fala, então na lei era autorizado o homem se vingar, olho por olho, dente por dente? Aí que nós vamos aprender nessa lição, irmãos. Não era para o homem se vingar individualmente. Era para a justiça fazer ali, né, o julgamento. É igual hoje, né? Hoje também é assim. Por exemplo, se alguém se alguém cometeu algum crime contra mim, eu não posso chegar eu mesmo lá e me vingar, né? Existe a justiça para isso. Então, no tempo ali, irmãos, da lei de Moisés, também existia a justiça. Daqui a pouco nós vamos ler. No tempo da lei de Moisés também existia a justiça para isso. Então note que não era autorizado o homem se vingar, era autorizado o homem procurar a justiça, e aí a justiça ia vingar. É como está escrito aqui, irmãos, aqui é Deus falando, minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Então, irmãos, Deus está falando aqui, minha é a vingança, eu retribuirei. Depois nós vamos ler outras referências também. Então, Jesus está querendo ensinar o seguinte, que a justiça do cristão tem que exceder a dos fariseus. Ou seja, os fariseus, irmãos, eles procuravam ali a justiça e tudo, né, para a justiça ser feita. Agora a do cristão tem que exceder, irmãos. Em muitas situações, nós vamos relevar, nós não vamos revidar. E tem muitas situações que Jesus ele não quer nem que a gente procure a justiça, que a gente espere pela justiça de Deus. Porque tem uma passagem da Bíblia, irmãos, que condena os cristãos a entrar na justiça contra outros cristãos. Lá em Coríntios, não sei se os irmãos já leram, mas lá em Coríntios, Paulo ele estava ali condenando cristãos, colocando outros cristãos na justiça. Os irmãos já leram isso aí? Então, irmãos, porque fala, não tem ninguém insensato entre vocês, ninguém sabe o que pode resolver isso aí, não? Vocês têm que
na justiça, colocar o seu irmão na justiça? Então tem situações que nós vamos sim procurar a justiça daqui, que isso não é errado, não é pecado, nós vamos ler também. Agora tem situações, irmãos, que nós vamos até relevar para evitar o mal maior. Porque o cristão ele faz isso, ele evita o mal maior. Porque, irmãos, nós já passamos por uma situação assim, eu dei exemplo para os irmãos. Quando nós estávamos lá no sol nascente, aí o que acontece? Uma irmã vendeu o carro para outro, um crente vendeu o carro para outro crente. Só que esse outro crente não pagava o carro. Não pagou, não pagava, não dava nem satisfação. Aí esse outro crente já ficou brabo também, estava brabo ali, começou a trazer confusão para todo lado. E aí esse irmão que vendeu o carro já queria colocar a outra irmã na justiça. Então a Bíblia está querendo ensinar o seguinte: não tem ninguém maduro aí no meio de vocês para intermediar isso aí, vocês resolverem isso como cristãos? Porque o certo, irmãos, era resolver como cristãos, né? Como caráter cristão. Olha, não tenho dinheiro para pagar agora, mas pretendo pagar. Porque é claro, quem comprou o carro e não pagou está errado, tem que pagar, né? Tem que pagar. Agora, quem vendeu também poderia tentar resolver essa questão como crentes cristãos maduros. O problema é que às vezes falta caráter, né? Na pessoa que comprou. Falta caráter, irmãos. Então, às vezes, até acontece do cristão levar o outro à justiça. Mas essa não é a vontade de Deus. É resolver tudo através dos valores, dos princípios e dos caráteres cristãos. Então, a lei de Talião era essa. Olho por olho, dente por dente, irmãos. Mas não era para ser feita pela pessoa, e sim pela justiça. Vamos continuar lendo aqui, né? Que nós vamos entender. Ó. A lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis. Aí, ó, tribunais, irmãos. Se tratava de uma norma para os tribunais, não para a pessoa individualmente. A lei de Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Tá vendo aí, irmãos? A pessoa jamais devia praticar a vingança em particular. Aquela vingança particular individual. Deu para entender, irmãos? Os tribunais que tinham que tomar conta da ação, da questão, não a pessoa em si. Então aqui continua. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Então não é errado a pessoa desejar a justiça. Ah, fui prejudicado. Não é errado, irmãos, eu desejar a justiça. Eu posso desejar a justiça, mas tem os meios legais para se fazer isso, né? Como eu dei o exemplo aqui do lutador, irmãos. O lutador foi lá, desejou vingança e ele quis fazer vingança, justiça pelas próprias mãos. Agora ele acabou com sua carreira. Como ele é bastante conhecido, estão tentando ainda, né, amenizar essa pena, ou estão tentando ainda até dar ali uma misericórdia para ele, né? Porque o governador lá do estado que ele mora pode fazer isso. Se o governador quiser dar ali uma misericórdia por causa da situação, né, por causa do motivo, o governador ele pode dar misericórdia e aí não vai acontecer nada com esse lutador, irmãos. Mas, irmãos, é muito difícil acontecer isso. Já foi dito que isso quase não acontece. Agora, irmãos, se não acontecer, veja, o lutador acabou com sua vida, acabou com o restante da sua família também, né, porque a família depende dele, acabou com sua carreira, se ele pegar essa pena de prisão perpétua, né? Então existem os meios legais, irmãos. Aqui diz também, ó, os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando-a como propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles aceitavam buscando destruir o seu significado real. Então, na verdade, eram os fariseus que estavam distorcendo essa lei. A lei de Moisés fala olho por olho, dente por dente, então vamos nos vingar, eu posso me vingar. Eles estavam ali querendo justificar a vingança por causa da lei de Moisés lá, de Talião. Então os irmãos entenderam que eles distorciam tudo, que eles entendiam a lei toda errada. Foi por isso que Jesus ele veio, irmãos, para ensinar a interpretar da maneira correta. Os irmãos estão percebendo que várias aulas eu estou repetindo isso, né, irmãos? Porque é importante. Da mesma maneira que eles entendiam errado, nós também podemos entender errado. Hoje em dia, irmãos, eu vejo que cristãos, hoje em dia, ainda na nova aliança, irmãos, quer aplicar essa lei. Cristãos na nova aliança quer aplicar essa lei. Até mesmo, irmãos, pastores que ensinam na igreja, ensinam nas pregações, ensina isso. Olho por olho, dente por dente, é vingança, se me fez o mal, eu tenho que fazer o mal também.
Hoje em dia, irmãos, tem muitos ensinando que os nossos inimigos é o nosso próximo. Só que a palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus nos ensina quem são os nossos inimigos. A palavra de Deus ensina que os nossos inimigos são os principados e potestades. Ou seja, é Satanás e seus demônios que são os nossos inimigos. Olha só, irmãos, a Bíblia fala lá em Romanos, Deus usou o apóstolo Paulo para nos ensinar isso. O apóstolo Paulo deixou escrito, enquanto depender de vocês, que vocês tenham paz com todos. No que depender de vocês, que vocês tenham paz com todos. Tá vendo, irmãos? O que que isso está querendo nos ensinar? Está querendo nos ensinar, irmãos, que eu não posso considerar ninguém como inimigo. A pessoa pode até me considerar como inimigo, né? A pessoa pode me considerar como inimigo, mas eu não posso considerar aquela pessoa como inimiga, porque os meus inimigos são Satanás e os seus demônios. Mas tem muitos ensinando isso, a vingança, que os nossos inimigos têm que morrer, né, irmãos? Isso não é o sentimento que deve dominar o coração do cristão. Nós já ouvimos testemunhos, né, de crentes que até falam, antes minha oração era para Deus matar. Mas depois que eu aprendi, depois que eu entendi, né, que eu aprendi a palavra, eu vi que eu não posso desejar isso. Irmãos, muitas vezes nos círculos de orações, ou nas pregações, pode até se ouvir isso aí, ó. Quem mexe com crente vai acontecer três coisas. Pode acontecer três coisas. Ou essa pessoa morre, ou Deus mata essa pessoa, ou essa pessoa se converte, né? Ou pode ser que essa pessoa se converte também, ou essa pessoa some. Ou some, ou morre, ou se converte, né? Isso pode também dominar os pensamentos do crente quando o crente entende errado. Mas na verdade, irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos que abençoar até mesmo aqueles que nos perseguem. Amar até mesmo os nossos inimigos. Nós vamos entender melhor como que é isso, amar os nossos inimigos. Porque na nossa cabeça não entra, né? Como é que eu vou amar alguém que me faz mal? Mas daqui a pouco também nós vamos entender melhor sobre isso. Oi. Não, mas por isso que eu gosto, né, de frisar bem. Não é errado também, não é pecado isso não. Jesus está falando que se a gente puder resolver a situação como cristãos maduros, né, a gente resolve. Agora, naquela passagem de Coríntios, Deus ele está falando em crente, entre crente e crente, né? Com as pessoas do mundo, irmãos, quase sempre não é possível, né? Quase sempre não é possível. Então não é errado buscar a justiça também não. Não é errado. Mas Jesus está falando, se for para evitar um mal maior, aí você evite isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, quantas pessoas não matam umas às outras por causa de herança da casa, né? A casa vai ficar para quem? Alguém da família morreu, a mãe talvez morreu, o pai morreu. Com quem vai ficar a herança? Aí começam os irmãos brigando por herança. Aí quantos não matam uns aos outros por causa de herança? Então Jesus está querendo ensinar isso, ó. Se for para você evitar o mal maior, você deixa isso quieto, releva, deixa para lá. É isso que nós vamos aprender aqui nessa lição. Eu já falei para minha esposa. Falei para minha esposa, minha mãe, né? Minha mãe já tá ficando de idade e tudo. Minha mãe tem os bens dela e tudo. Eu já falei para minha esposa, falei, Nilma, se for para mim brigar por herança, eu deixo tudo para os meus irmãos que eu não brigo. Não tô falando que meus irmãos vão brigar, né, irmãos? Não tô falando disso. Mas eu falei, Nilma, se for para mim brigar por herança, eu não brigo, eu deixo tudo para os meus irmãos. Falei, não brigo. Porque eu acho isso assim muito triste, irmãos. É muito triste, né? Uma briga por causa de coisas materiais. Aí o que acontece? Às vezes você até ganha a causa, às vezes você ganha a casa, ganha isso, que fica pra você. Mas e o rancor que fica? E o rancor? E a falta de perdão? Será que vale a pena? Será que vale a pena você ganhar uma casa, mas perder a sua alma? Por causa de rancor? Por causa de falta de perdão?
Então sempre eu tive isso comigo, irmão. Não foi só depois que eu me converti, não. Eu já tinha esse sentimento, mas depois que eu me converti, aí que Jesus ainda colocou mais forte esse sentimento no meu coração. Eu falei, se for para brigar por herança, eu não brigo. Então, irmãos, tem casos que vamos ter sim que buscar justiça, tem casos que não vamos ter. Agora, se a gente for ver que isso vai criar um mal maior, irmãos, tem muitas situações que nós vamos ter que relevar. Daqui a pouco nós vamos aprender sobre isso. A televisão. Tá vendo? Já entrou, né? É. A mesma mulher? Não. Nós vamos aprender aqui também, irmãos, que tem situações também que a gente pode evitar, né? Até mesmo para evitar essas coisas, né? Para evitar. Irmãos, eu quero ler aqui, ó, Deuteronômio 19, 18, uma referência aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 18 até o 21. Olha só. Aqui nós ainda estamos no tempo da lei, né, irmãos? Estamos estudando sobre o tempo da lei, ó. Deuteronômio 19, 18 até o 21. E os juízes, como eu falei, a justiça tinha que ser feita, mas tinha que ser feita nos tribunais, nos juízes, né? Naquele tempo lá já existia juízo. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, pode passar, Pedro. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, alguém fez mal ao seu irmão, também vai sofrer o mesmo mal. É isso que está querendo dizer. Versículo 29, ou 20. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Ou seja, vai servir de exemplo. Aquele que fizer o mal, ele vai sofrer o mesmo mal, para servir de exemplo para os outros. Esse era o sentido. Versículo 21, Pedro. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Pé por pé. Então, irmãos, repare uma coisa. Tinha na lei mesmo. Olho por olho, dente por dente, era da lei. Agora, por que Jesus falou então? Vocês ouviram o que os antigos diziam? Olho por olho, dente por dente? Pois eu digo a vocês, vocês devem até amar os seus inimigos, né? Abençoar os que vos perseguem. Jesus estava sendo contra a lei? É isso que nós temos que entender. Jesus não estava sendo contra a lei, porque Jesus não veio para ser contra. Jesus veio para praticar a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Não para eliminar a lei. Jesus veio para cumprir. Não para reprovar, mas ele veio para cumprir. Então o que é que Jesus está querendo dizer, irmãos? Jesus estava querendo dizer o seguinte, ó, vocês entenderam a lei errada. Eu vou ensinar para vocês como que a lei deve ser praticada da maneira correta. Então, meus irmãos, Jesus estava dizendo ali para os discípulos individualmente. Não que era errado buscar os tribunais, não, mas ele estava dizendo individualmente. Você não vai se vingar individualmente. Então agora deu para entender, irmãos? É igual a questão da mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério. Realmente tinha na lei que a mulher que cometesse adultério tinha que ser apedrejada. Isso era da lei. Só que a lei também dizia, vai ter que ser a adúltera e o adúltero. Os dois vão ter que ser apedrejados. E o que os fariseus queriam fazer? Pegaram só a mulher, mas não levaram o homem, não levaram o adúltero. Queriam apedrejar só a mulher. Então quer dizer, estava na lei, mas eles interpretavam a lei de maneira errada e queriam praticar a lei da maneira errada também. Foi aí que Jesus trouxe algo muito mais profundo. Jesus quis dizer o seguinte, tudo bem, isso está na lei mesmo. Na lei dizia para apedrejar. Só que Jesus queria, irmãos, trazer uma reflexão muito mais profunda. A revelação do Espírito. Jesus falou, tudo bem, isso está na lei. Mas quem não tiver pecados, é que tem direito de atirar a primeira pedra, né? Quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Vocês podem sim apedrejar ela. Mas quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aí eles começaram a pensar, né? Lembrar dos pecados. Nossa, mas eu sou cheio de pecado. Como é que eu vou apedrejar se eu sou cheio de pecado? Eu tinha que apedrejar era a mim mesmo. Se fosse por causa de pecado, eu tinha que matar era eu mesmo. Aí a Bíblia vai dizer que começaram a sair os mais velhos, né? E depois saíram os mais velhos, foram saindo até ficar os jovens.
Os jovens foram os últimos a sair. Isso até me chama a atenção, né? Os mais velhos, como viveram mais, pecaram mais. E têm mais consciência dos seus pecados. Agora os jovens, irmãos, como viveram menos, pecaram menos, mas eles acham, muitas vezes os jovens acham que não tem pecado, né? Às vezes os jovens, irmãos, a cabeça ainda não é madura, né? Falta maturidade, aí eles acham que é tudo certo. Já percebeu isso? Os jovens muitas vezes acham que é tudo certo. Se a gente falar muitas vezes assim para um jovem, ó, isso aqui é pecado, já fala, é pecado nada, isso é religiosidade, isso aí é porque é um desmancha prazeres, né? Estraga prazeres, isso é religiosidade. Olha, Ana Clara tá sorrindo. Mas irmãos, porque às vezes falta maturidade, não é nem maldade, é maturidade, né? Falta entender melhor a vida. Não é verdade, irmã Raimundo? Antes minha mãe também, ela falava, menino, isso é errado. Eu não entendi, eu falei, por que é errado? Não é errado nada. Esses meus pais que são caretas, eles são caretas, eles não entendem, eles são desmancha prazeres. Não entendia. Hoje em dia, que eu adquiri uma maturidade maior, eu entendia. Agora eu entendo, falar, aquilo era errado mesmo. Eu fazia, não tinha nem noção do perigo, nem noção do erro. Então muitas vezes os jovens não entendem também, acham que não é nada errado, que não tem nada a ver. É aquele negócio nada a ver, né? Ah, não tem nada a ver. Ah, que nada, coroa. Você não sabe de nada, não. Os tempos são modernos, né? Estamos nos tempos modernos. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus continua a mesma. Pecado continua sendo pecado, irmãos. Então essa nova geração de hoje está faltando muito ensinamento, sabia, irmãos? Está faltando muito ensinamento. Se você vê pelas redes sociais, vou até citar esse caso que ficou muito famoso, o caso da Bruna Carla, né? Bruna Carla ali só expôs a Bíblia, irmãos. Ela só falou o que a Bíblia ensina. Só falou o que a Bíblia ensina. Falou, homossexualismo é pecado à luz da Bíblia. Só que homossexualismo é porque é um pecado que chama muita atenção, né, irmãos? Mas nós sabemos que não é o único pecado. O mundo está cheio de pecados, né? É só um que chama mais atenção. Mas qualquer pecado, irmãos, qualquer pecado que a Bíblia condena, que a gente falar que é pecado, nós estamos apenas citando a Bíblia. E olha só como a internet hoje em dia está apedrejando ela, né? Se levantaram, irmãos, muitos se levantaram ali contra ela. Quem está a favor dela são alguns poucos cristãos, porque tem muitos cristãos também que estão contra ela também. Irmãos, quando os ímpios ficam contra, a gente até entende, né? Eles não têm a revelação da palavra, eles são cegos ainda. Agora, quando os próprios cristãos, irmãos, estão contra algo que a Bíblia ensina, aí é de se preocupar, irmãos. Aí é de se preocupar. Porque tem muitos cristãos condenando o que ela falou também, irmãos. Hoje em dia já tem cantor gospel cantando em igrejas de homossexuais. Cantor gospel está cantando na igreja de homossexuais. Qual é o problema disso? O problema é que quando ele canta neste lugar, ele está tipo aprovando. Ele está querendo dizer que não tem problema. Ele está querendo dizer que não é pecado, que Jesus não condena isso. Né, irmãos? É como eu estou falando, estamos citando só um pecado aqui, mas existem vários. É muita hipocrisia nossa a gente condenar só o homossexualismo, irmão, sendo que existem muitos e muitos outros pecados também, que é tão pecado como o homossexualismo, né? Porque às vezes não tem o problema do homossexualismo, mas tem da mentira, do engano, né? Da avareza, da idolatria, a questão de enganar as pessoas, mentir para as pessoas, tudo isso, irmãos, tudo isso é pecado do mesmo jeito. Mas esses são os que chamam mais atenção. Então hoje em dia, irmãos, estão querendo distorcer o evangelho. O cantor foi cantar numa igreja dessa e ainda ficou falando ali que não é pecado, que a Bíblia não condena, distorcendo a palavra de Deus. Esse que é o problema, que estão levando muitos ao engano também. O que está faltando de ensino nas igrejas, irmãos, não é brincadeira, né? Então nós temos que agradecer. Nosso ministério pode ser pequeno, não pode ser muito grande, mas uma coisa mais importante que está tendo, irmãos, é o ensino. É o ensino da palavra, o ensino das escrituras. Porque não adianta uma igreja estar abarrotada de gente se não tiver ensino. Não adianta, irmãos. Vai ser mais pessoas que vão para o inferno. Vai ser mais pessoas, irmãos, que vão para o inferno. E a questão do inferno é até interessante, porque muitos se ofendem. Ah, pastor, não pode falar do inferno. Ué, mas se o próprio Jesus falou, o próprio Jesus ensinou sobre isso para que as pessoas não vão para lá. Jesus falou, se teu olho fizer você pecar, arranque-o e jogue fora. Porque é melhor você entrar nos céus com o olho só, do que entrar no inferno com 2 olhos. O próprio Jesus falou, irmãos. Então nós não podemos nos ofender com isso, irmãos. Isso é para evitar que as pessoas vão para lá, para esse lugar terrível. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui. Subtópico 2. Só ler o finalzinho aqui, ó. A Bíblia proíbe terminalmente a vingança pessoal. Só para ficar bem claro, né? A Bíblia proíbe terminalmente a vingança pessoal. Subtópico 2, vamos lá. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo,
pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Agora vamos ler uma referência aqui, ó, Romanos 12, versículo 19. Coloca aí, Pedro. Romanos 12, 19 diz assim, irmãos: não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não faça justiça com as próprias mãos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, mas não a nossa ira, irmãos, dá lugar à ira de Deus, né? Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Em algumas traduções vai dizer: eu retribuirei. Deus está falando assim, ó, minha é a vingança. Vocês não devem vingar por vocês mesmos, né? Fazer justiça com as próprias mãos, não. Vocês não devem vingar. Deixe que a vingança é minha, a vingança pertence a mim. Então Deus está querendo ensinar o seguinte, irmãos: não é que nós vamos ficar sem vingança, sem retribuição, né? Porque existe uma lei que Deus mesmo estabeleceu, que qual é essa lei? A lei da semeadura, a lei da colheita. Aquilo que você planta, você vai colher. Então o mal, irmãos, ele vai ser retribuído. Essa lei quem estabeleceu foi Deus. Então é o próprio Deus, irmãos, que faz a vingança, que retribui, porque ele é justo, né? Ele é o justo juiz, ele sabe julgar da maneira correta. Hoje em dia, irmãos, até mesmo os tribunais, os irmãos veem, né, que até mesmo os tribunais, os juízes aqui dessa terra muitas vezes julgam injustamente, é ou não é verdade? Nem sempre o juiz vai julgar justamente não, irmãos. Às vezes o juiz julga injustamente. Agora Deus, ele não falha. Deus, ele retribui, irmãos, cada um aquilo que a pessoa realmente fez, por causa da lei da semeadura, a lei da colheita. Então se o justo juiz, se o nosso Deus, ele é perfeito na retribuição, na vingança, irmãos, então por que nós vamos ter que tomar alguma atitude? Porque, irmãos, muitas vezes Deus, ele vai nos honrar. Ele vai nos honrar diante dos nossos inimigos. Porque lá no Salmos 23, tem uma oração de Davi lá, né? Um louvor de Davi, que Davi fala: Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E muitas vezes Deus realmente nos honra na presença dos inimigos, daqueles que nos consideram como inimigos. Deus, ele nos honra, mas isso cabe a Deus. O cristão não pode ter esse sentimento de vingança. Vou até dar o exemplo aqui de um louvor, né, de uma música evangélica, uma música gospel. Essa música gospel, irmãos, na letra dela tem um sentimento de vingança. É aquela música Sabor de Mel. Os irmãos já ouviram, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Essa música, na letra dela, tem um sentimento de vingança. Porque na letra fala assim, ó: aqueles que viram você passar na prova e não te ajudou, eles vão ver só, mais ou menos assim, né? Estou só simplificando. Aqueles que te viram na prova e tudo, eles vão ver só. Você vai estar lá no palco e eles vão estar na plateia. Isso é um desejo de vingança, irmãos, que não pode ter dentro do coração do ser humano. Deus, ele nos honra, mas quando Deus nos honra, nós temos que manter a humildade, irmãos. Nós não podemos ter esse sentimento assim, ó, bem feito, tá vendo? Agora eu estou aqui, você está aí. Nós não podemos ter esse sentimento, sabe por quê, irmãos? Porque pode ser, é igual fala, né? A vida é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar embaixo. Então vai que você tem esse sentimento de ficar feliz porque você está bem e o seu inimigo está mal. Aquele que te fez mal está mal. Aí você tem esse sentimento. Pode ser que depois você esteja no lugar dele também. Então, irmãos, quando Deus nos honrar, nós temos que manter a humildade e nós não devemos desejar mal a ninguém. Nem para o nosso pior inimigo nós devemos desejar mal para ele. Nós temos que desejar a justiça, que a justiça seja feita. Mas a justiça de Deus é a única justiça perfeita. Então vamos continuar aqui, ó. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Aquilo que eu falei, né? Se foi só um olho, não tinha direito nenhum de tirar a vida. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com outros segundo o olho por olho de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Então veja que a justiça que Jesus exigia era até mais elevada, né?
Jesus ele falou, se a justiça de vocês não exceder, ou seja, não for maior que a dos fariseus, de maneira nenhuma vocês poderão ser os meus discípulos. Então olha, que os fariseus era isso, olho por olho, dente por dente. Mexeu comigo, tem que se dar mal mesmo. Mas Jesus falou, não, vocês, além de não desejar o mal, vocês vão ter ainda que fazer o bem. Olha só, irmãos, como é que é isso? Além de não desejar o mal, ainda vai ter que fazer o bem. Retribuir o mal com o bem. Agora, irmãos, é bom a gente entender as coisas da maneira correta, né? Jesus está falando isso, mas nós temos que ter um certo cuidado. Por que nós temos que ter um certo cuidado? Porque tem pessoas que são pessoas maldosas e são pessoas que querem enganar. Tem pessoas que são aproveitadoras. Vou dar um exemplo aqui na igreja mesmo, né? Um exemplo aqui na igreja. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que chegam aqui na igreja, eu tenho essa experiência desde lá da Resgate, tem pessoas que chegam na igreja e chegam mentindo. Chegam querendo se aproveitar, querendo fazer os crentes de bobos, né? Como se diz assim no popular. Então tem uma pessoa que chega mentindo. Por exemplo, a pessoa fala assim, ó, pastor, a maioria é a mesma história. Por isso que eu já fico muito esperto com isso, porque a maioria é a mesma história. Pastor, eu vim de outro estado, eu vim de outra cidade, estou sem o dinheiro da passagem, estou querendo só o dinheiro da passagem. Me dá o dinheiro da passagem que eu tenho que voltar para o meu estado e não consigo voltar. É claro, irmãos, que algumas histórias podem ser verdadeiras? Podem. Mas muitas são mentiras. Então, quando você identifica ali que é mentira, irmãos, você não tem obrigação de chegar ali e dar dinheiro para a pessoa nem nada. Sabe por quê? Porque se você der dinheiro para aquela pessoa, você está incentivando a pessoa a continuar mentindo. Você está concordando com uma prática errada. Então aqui na igreja mesmo já veio um sujeito que eu já sabia da história dele. Já te falava, esse sujeito ele pede dinheiro em todas as igrejas. Eu sabia que ele não tinha vindo de outro estado, sabia que ele não tinha vindo de outra cidade, nada. Ele saía por aí andando pedindo dinheiro em todas as igrejas e ele usava sempre a mesma história. Então, irmãos, essa pessoa está fazendo mal. Nessa situação, eu sou obrigado a fazer o bem? Não, porque na verdade, se eu estiver achando que eu estou fazendo o bem, na verdade eu estou fazendo o mal também, ajudando a pessoa a mentir. Então, deu para entender? Então, a questão de fazer o bem é o seguinte: se mesmo seu inimigo estiver precisando de algo ali, realmente precisando de uma necessidade, que você vê que ele está precisando ali, aí você vai ajudar, irmãos. Aí você vai fazer o bem. Porque senão você poderia ter aquele sentimento. Ah, aquela pessoa, vamos dar o exemplo aqui, a pessoa está caída ali, a pessoa sofreu um acidente, está caída. Aí você passa por ali, você pode ajudar essa pessoa. Aí você não pode ter aquele sentimento. Não, mas essa pessoa aí me fez um mal. Ele está colhendo o que ele plantou, eu não vou ajudar ele. Nós não podemos ter esse sentimento. Se a gente vê o nosso inimigo caído, nós temos que ajudar o nosso inimigo. Jesus deu esse exemplo na parábola do bom samaritano, né? Tinha um homem caído ali. E essa parábola, o que motivou essa parábola? Essa parábola, os fariseus perguntaram ali: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa parábola. Havia um homem, que esse homem foi assaltado, estava caído ali. Aí vai dizer que passou um levita, um religioso, olhou para o homem, fingiu que não era com ele. Foi embora. Passou um sacerdote também, ou seja, um crente, né? Olhou para o homem lá e falou: não, isso não é comigo não, tenho que ir para a minha igreja, tenho que cultuar. Fingiu que nem viu, foi embora também. Mas aí passou um samaritano, irmãos. Samaritano era um povo excluído, era considerado um povo ali que nem fazia parte do povo de Deus, era um povo excluído. Esse samaritano foi o bom samaritano. Pegou ali, cuidou dos ferimentos, né? Pegou ali este homem que estava caído, levou ali para uma pensão, pediu ali para o dono da pensão cuidar deste homem, pagou todas as despesas. Esse foi o bom samaritano. Ou seja, ele fez o bem sem olhar quem. Aí Jesus ele respondeu a pergunta, né? O seu próximo é aquele que precisa. Porque os judeus eles pensavam o seguinte: o meu próximo é aquele que faz o bem para mim. Ah, o meu próximo é só o crente. Aquele que é crente é o meu próximo. Quem não é crente não é meu próximo não. Meu próximo é só aquele que me ajuda, é só aquele que faz parte do meu povo. Muitas vezes nós podemos pensar: o meu próximo é só aquele que faz parte da minha igreja. É de outra igreja, não tem que ajudar, não tem que fazer nada. Às vezes nós podemos ter esse pensamento. Só que Jesus quis mostrar o seguinte: sabe quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que precisa. O seu próximo é aquele que precisa de ajuda. Mesmo que seja o seu inimigo, mas o seu próximo é aquele que precisa de ajuda. Então foi isso que Jesus quis dizer: vença o mal com o bem. Se alguém me fez mal e eu tenho a oportunidade de ajudar aquela pessoa que me fez mal, quando eu vejo que ela realmente está precisando, aí eu vou fazer o bem, eu vou vencer o mal com o bem. Aí aquela pessoa, irmãos, muitas vezes vai até se arrepender. Nossa, eu fiz tanto mal para o pastor, mesmo assim ele me ajudou. Jesus falou: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer.
Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai estar juntando brasas sobre a cabeça dele. Aí eu já expliquei para os irmãos o que significa isso. Que antes os ferreiros, quando ia fazer uma ferramenta ali, ou uma espada, os ferreiros usavam brasas. Então a brasa amolecia o metal, amolecia a ferramenta. Jesus quis dizer isso. Quando você paga o mal com o bem, você vai estar fazendo aquela pessoa se aquebrantar. Aquela pessoa se arrepende. Na maioria das vezes, né? Às vezes não se arrepende, é tão ruim que não se arrepende. Né, irmãos? Mas na maioria das vezes a pessoa vai se arrepender. Nossa, eu fiz tanto mal para o pastor, eu fiz tanto mal para a irmã Roberta, mas mesmo assim ela me fez o bem. Aí a pessoa se arrepende, né, irmãos? Muitas vezes se arrepende. Então venceu o mal com o bem. Agora, se a pessoa me faz o mal e eu retribuo com o mal, a pessoa vai ficar com raiva, com mais raiva ainda, né? Vai ficar um com raiva do outro, aí pronto. É mal gerando mal, o mal gerando o mal. Então a única maneira de vencer o mal é com o bem. Jesus Cristo, irmãos, ele é o exemplo mais perfeito de bondade. É ou não é verdade? Então a maldade tomou de conta deste mundo. Então um homem bom teve que morrer na cruz para vencer o mal. O mal foi vencido pelo bem. Já pensou se Jesus chegasse aqui na terra? Esse mundo está todo em pecado, eu vou matar todo mundo. Não, Jesus falou, eu vou morrer por todo mundo. Eu não vou matar todo mundo, eu vou morrer por todo mundo. E ali Jesus, ele venceu o mal. Agora nós temos uma escolha. Nós podemos praticar o mal, continuar praticando o mal, ou praticar o bem. Se a gente praticar o bem com a intenção correta, irmãos, aí nós estamos do lado daquele que morreu por nós. Agora, se eu continuar praticando o mal, aí eu estou escolhendo morrer com todos aqueles que praticam o mal. Porque lá em Apocalipse diz que vai chegar o tempo em que vão ser destruídos aqueles que destroem a terra com tanta maldade. Vai chegar esse tempo também. Então nós escolhemos o lado certo, né, irmãos? O lado do bem, o lado de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Sim. Quando nós somos salvos, né? Aí nós começamos a entender isso e começamos a praticar o bem. Porque é sempre importante, né, frisar que nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por fazer o bem. Nós somos salvos para fazer o bem, né? Quando nós somos salvos, nós entendemos isso e nós começamos a fazer o bem, irmãos. Não que isso nós vamos merecer nossa salvação por causa disso. Não é isso. É porque depois que nós somos salvos, a nossa natureza muda. E aí o nosso entendimento muda, a nossa mente muda, né? Aí é uma nova maneira de pensar e de agir. Muitas coisas de ruindade que eu fazia antes, hoje em dia eu não tenho coragem mais de fazer. Não tenho, irmãos. Nova mentalidade, uma nova mente, né? Às vezes coisas que eu falava, às vezes coisas que eu fazia que ofendia, que magoava as pessoas. Hoje em dia eu não tenho mais coragem de fazer. E cada vez mais que nós vamos crescendo, que nós vamos ficando mais maduros, irmãos, menos nós vamos errar. Sabia, irmãos? Até mesmo na igreja, quando nós nos convertemos, até mesmo eu, pastor, eu sei que muitas coisas antes, por falta de experiência, por falta de maturidade, eu já fiz, que magoou, que chateou uma pessoa. Hoje em dia eu já não quero fazer mais, já não faço mais. Por quê? Crescimento, maturidade. Umas coisas que antes você pensava que não era errado, hoje em dia você sabe que é. Então você não vai fazer mais. Você está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo crentes até hoje em dia, irmãos. Eu vejo crente que fala que tem que matar mesmo, tem que orar para morrer, se mexer comigo vai ver só. Esse sentimento. Certa vez Jesus estava passando por uma cidade, e nessa cidade Jesus tinha sido rejeitado. Aí os discípulos falaram assim para Jesus: Mestre, estão te rejeitando. Mestre, o Senhor quer que a gente ore para o Pai, para que o Pai mande fogo e destrua essa cidade? Aí Jesus olhou para os discípulos, irmãos, crentes. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês não sabem de que espírito eu sou. Jesus está querendo dizer, eu não sou desse espírito. Eu não tenho esse espírito de vingança. Jesus falou, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Então olha só o espírito de Jesus, né? E tem muitos crentes hoje em dia com esse espírito ainda, irmãos. De olho por olho e dente por dente. Jesus falou, não deve ser assim. Então vamos continuar aqui que nós vamos entender cada vez mais. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes.
e descreve justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. Irmãos, tem um princípio de Deus também, né? Que a Bíblia fala que Deus, ele faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Ele manda a chuva para os justos e para os injustos. Tá vendo que Deus, ele não escolhe quem abençoar? Deus, ele não escolhe, irmãos, quem ajudar, não escolhe quem abençoar. Deus, ele ajuda a todos. É claro que na Bíblia também fala que existe sim a lei da colheita, né, da semeadura. Mas o princípio de Deus é abençoar a todos. A questão é se a pessoa vai permanecer na bênção ou não. Porque o problema não é conseguir a bênção, irmãos. O problema é permanecer na bênção. Muitos até conseguem a bênção, mas com as suas próprias mãos, irmãos, eles perdem a bênção. Com as suas próprias atitudes. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento de não escolher a quem fazer o bem. A pessoa que aprende a amar até mesmo seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Então Deus, né, irmãos, para simplificar aqui, Deus, ele sabe a medida certa de retribuir tudo, tanto o bem como o mal. Aqui no resumo desse tópico vai dizer, ó, o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Vamos para o tópico 2, irmãos. O amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar que se deve resistir ao mal. Vejamos. Então Jesus deu 4 exemplos aqui de amor, né? Como nós podemos praticar este amor. E mesmo quando alguém nos faz o mal, o que nós devemos agir, né? Jesus deu 4 exemplos aqui para a gente praticar esse amor. Subtópico 1, virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Então às vezes, né, irmãos, nós queremos fazer até o pior para a pessoa. Jesus, ele deu a ilustração o quê? Se te bater na face direita, dê a esquerda também. E quem deu o maior exemplo, irmãos? O próprio Jesus. A Bíblia ensina que Jesus, ele apanhou no rosto, não apanhou? Bateram no rosto de Jesus. Jesus revidou? Jesus não, Jesus ficou caladinho ali, não revidou. Ele deu o maior exemplo. Aqui diz, no entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor, tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Olha, irmãos, então não é possível, né, para o cristão que já foi ali transformado, lavado por Deus, irmãos, ter essa atitude de ódio, desamor e vingança, irmãos. Então já demos o exemplo aqui do que a vingança pode fazer, né, como fez ali com aquele lutador que eu dei o exemplo. Então, irmãos, se nós guardarmos esses sentimentos dentro de nós, nós vamos nos autodestruir. Quantas vezes, né, nós já não tivemos esse exemplo na nossa própria vida, de um rancor, de uma mágoa, que nós guardamos por algum tempo, por certo tempo, irmãos, e isso só nos fez mal, não é verdade? Isso só nos fez mal. Existem, como nós já demos aqui, exemplos de doenças que começam ali na mente, começam no coração e vai para o corpo, irmãos. Questão de gastrite, já foi comprovado também pelos médicos, né? Muitas gastrites, problemas estomacais, às vezes é por isso, ansiedade, preocupação, rancor, mágoa, ódio, ira, começa a prejudicar ali o corpo do ser humano, né? Então veja que não compensa de maneira nenhuma, né? Aqui diz, ó, quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Olha só, irmãos, essa questão da força, né? Os padrões do mundo é isso. Vingança é aquele que chega lá, faz justiça com as próprias mãos, se bateu, levou, né? Tomou, bateu, levou também.
É igual, eu lembro quando nós éramos crianças, e até hoje existe isso também, né? Às vezes, irmãos, o pai, né, vê o seu filho ali apanhando na escola, e às vezes seu filho chega lá na escola e fala: pai, o menino me bateu. Aí o pai vai falar: e por que você não bateu nele também? Pai, o menino me deu um murro. Por que você não deu um murro nele também? Às vezes o pai até fala: menino, pois se você apanhar de novo na escola, você vai apanhar 2 vezes. Você vai apanhar na escola e vai apanhar aqui em casa também. Do seu pai, para aprender a não deixar quieto, né? A não deixar barato. Tá vendo, irmãos? Esses são os padrões do quê? Do mundo, né? Esses são os padrões do mundo. Hoje em dia, se meu filho chegar em mim e falar: pai, o menino me bateu lá no colégio, falar: ó, não faça nada. Vamos tentar resolver, né? Conversa com a diretora, né? Conversa com a professora, né, irmãos? A gente tem que procurar saber, porque é perigoso, né? Tem meninos até matando uns aos outros aí no colégio. Então a gente tem que sim procurar resolver, mas resolver da maneira correta. Mas a gente tem que ensinar: ó, você não faça nada. Porque se o pai ensinar o filho a bater no outro, já pensou? Aí o menino pensa: mas eu não dou conta de bater naquele sujeito não, ele é mais forte do que eu. Já sei, vou levar uma faca e vou matar ele. Não é isso, irmãos? Então tá vendo que é falta de sabedoria? Esses são os padrões do mundo, por isso que o mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior, meus irmãos. Irmãos, quando eu estudava, às vezes eu via mulheres brigando, né? Jovens assim, mulheres, porque homem já é esquisito, né? Homem já é feio. Homem já nos preocupava. Agora quando eram mulheres, irmãos, eu confesso assim que me dava uma agonia tão grande de ver mulheres brigando. Porque as mulheres agarravam no cabelo uma das outras, aí não soltava, né? Não soltava de jeito nenhum. Como é que não arranca tudo? Eu ficava impressionado como é que não arrancava, né? Ficava puxando e jogava pra lá e jogava pra cá, a menina ia pra lá, até rodava a outra, mas não arrancava. Eu ficava assim, não arrancava o cabelo. Mas uma coisa assim, que dava tanta agonia, dava tanta tristeza, né? Antigamente eu via muito isso. Hoje em dia não estão se brigando muito mais fisicamente. Hoje em dia estão querendo logo matar, né? Pega logo uma arma. Então, olha, irmãos, esses são os padrões do mundo, totalmente contrário aos padrões cristãos. Então, teve alguma confusão no colégio, né? Os jovens que estudam, não revide, vença o mal com o bem. Chegue e comunique, porque é perigoso mesmo, mas não revide. Aqui diz, ó: todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Já demos esse exemplo aqui, vamos dar o exemplo de novo, né? Já fizemos uma pergunta certa vez. Quem era mais forte, José ou Sansão? Fisicamente, né? Já fizemos essa pergunta aqui. Fisicamente, Sansão era mais forte. Mas se a gente for olhar o caráter, se a gente for olhar a ética, a moral, se a gente for olhar espiritualmente, José era mais forte que Sansão espiritualmente. Por quê? Porque Sansão, irmãos, tinha uma força física, mas Sansão não tinha o caráter ali trabalhado. Ele, quando ele viu um rabo de saia, né? Quando ele viu uma mulher ali, irmãos, rapidamente ele começava ali a se envolver com a mulher, adulterava, ele se envolvia com mulheres estrangeiras. Ele não podia ver um rabo de saia que ele caía. E a queda de Sansão foi o quê? Uma mulher. Agora José, quando a mulher de Potifar quis seduzir José, o que José fez? Pernas para quem te quero, né? Então, irmão, se a gente for olhar, José era mais forte que Sansão, né? Moralmente, eticamente falando, né? Fugiu da aparência do mal. E no mundo é assim, irmãos. No mundo, o padrão do mundo é esse. Força é quem bate mais, é quem tem mais violência, é quem é mais agressivo. Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão do cristão é isso que a missionária Rita falou. É aquele que foge da aparência do mal. Ah, fez isso comigo, fez isso. Eu vou deixar isso para lá, e Deus é que sabe, Deus é o justo juiz, vou deixar para lá. Isso significa, né? Deu a face direita, deu a esquerda também para bater. Isso aqui, irmãos, Jesus estava falando literalmente, porque quando o judeu apanhava na face, qualquer homem, né, que apanhar na face, isso é uma desonra. Mas o judeu, quando apanhava na face, irmãos, isso era uma das maiores desonras que poderia haver naquela época, era um homem bater na face do outro, né? Naquela época ali. Aí Jesus, né? Por isso que muitos religiosos não gostavam de Jesus. O que ele está falando aí? Quer dizer que eu apanhar na face eu vou ter que dar outra. Aí muitos nem gostavam de Jesus, queriam matar Jesus, né, irmãos? Porque eles queriam que Jesus viesse aqui como um revolucionário, porque eles viviam muito oprimidos pelo Império Romano. Eles queriam que Jesus viesse para cá, irmãos, e começasse a guerrear, começasse a destruir todo mundo. Mas esse não é o espírito de Jesus, né? Jesus ensinou a maneira correta de vencer o mal. E se vence o mal, não com o mal, mas se vence o mal com o bem. É isso que nós estamos aprendendo nessa noite. Vamos lá para o subtópico 2. Outro exemplo que Jesus vai dar aqui, ó. Agora nós vamos ler, né? Arrastar para o tribunal. Aquilo que nós estamos falando, né? Arrastar para o tribunal.
Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga... Espera aí, que eu não li... Não respeitei aqui o acento, né? Os sinais de pontuação. Vamos lá. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Então, irmãos, explicando tudo o que quis dizer aqui, é aquilo que a gente já estava falando, né? Que muitas vezes nós vamos deixar, para evitar um mal maior, nós vamos deixar para lá, irmãos, nós vamos abrir concessões. Então, por exemplo, Jesus falou, se alguém lhe tirar a capa, dê a túnica também, para não ficar brigando, né, por coisas ali que pode trazer um mal maior para a vida da pessoa, ou até mesmo para a família da pessoa. Aquele exemplo que eu dei, irmãos, se as pessoas não quiserem resolver amigavelmente, ou se não quiserem respeitar a lei, por exemplo, se tiver uma briga ali que você sabe que pode sair morte por causa de uma casa, por causa de uma herança, irmãos, você vai até mesmo abrir mão da sua parte para evitar danos maiores. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes nós vamos ter que perder para ganhar. Tem muitas pessoas que ganham, mas para perder. Nós temos que muitas vezes perder para ganhar. Às vezes as pessoas, como eu dei o exemplo, ganham uma casa, mas perde um irmão. Às vezes a pessoa ganha um carro, mas perde um amigo. Às vezes a pessoa ganha ali uma herança, mas perde um familiar importante na vida dele, né? Porque os relacionamentos são quebrados. Fica a mágoa, fica o rancor, fica a falta de perdão. O cristão não. O cristão muitas vezes ele vai perder ali momentaneamente, mas ele vai ganhar. Ele vai ganhar a vida eterna, ele vai ganhar o seu irmão, porque não vai guardar nada no seu coração. Muitas vezes é necessário perder para ganhar. Amém, meus irmãos? É isso que Jesus quis dizer. Se der para resolver, que resolva. Mas se não dá, irmãos, pediu a túnica, dá a capa também. Deixa que o ímpio, né, vai se ver com Deus, mas é Deus que faz justiça. E Deus é um Deus de restituição, não é verdade, meus irmãos? Olha só que interessante a história de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele foi restituído quando ele orava pelos seus amigos. E aí nessa semana, eu nunca tinha pensado nisso, né, mas na verdade não foi eu que pensei. Na verdade foi Deus que me deu uma revelação para trazer aqui para a lição. Deus nunca tinha me dado essa revelação, mas nessa semana ele me deu. Jó, a Bíblia vai dizer que Jó ele teve tudo restituído em dobro, mas foi quando ele orou pelos seus amigos. Eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando, meditando sobre isso. Aí Deus ministrou no meu coração. Sabe o que aconteceu ali, servo? É que Jó ainda precisava liberar ali um sentimento que estava dentro dele. Porque os amigos de Jó, irmãos, ficaram acusando Jó, não é verdade? Jó perdeu tudo e os amigos ficaram acusando ele, os amigos da onça, ficaram acusando ele ali. Ah, isso é por causa de pecado. Isso aí com certeza foi por causa de pecado, por isso que ele perdeu tudo. Com certeza tem algum pecado escondido aí. Esses eram os amigos de Jó. Na primeira semana foram lá, ficaram junto com Jó, choraram junto com Jó, mas depois abandonaram Jó e começaram ali a ficar criticando, falando mal de Jó. Então com certeza tinha algo ali para ser trabalhado ainda no coração de Jó. E como nós falamos aqui, irmãos, uma das maneiras de liberar o perdão é orando pela vida, né? É orando pela pessoa. Essa é uma maneira de liberar o perdão. Então eu entendo que Deus ele levou Jó ali, irmãos, a orar pelos amigos dele, para que o coração de Jó ficasse totalmente limpo. E quando o coração de Jó foi totalmente limpo, o que aconteceu? Tudo foi restituído em dobro. Sabia, meus irmãos, que muitas pessoas ainda não estão experimentando a restituição por causa de falta de perdão, por falta de mágoa no coração, por falta de algum ressentimento? Sabe, irmãos, eu estou sempre me examinando. Quando as coisas começam assim a não andar de acordo com o que eu achava que ia acontecer, eu já procuro me examinar. Senhor, o que é que tem aqui, irmão? Senhor, tem alguma sujeira? Tem alguma falta de perdão? Tem algum ressentimento? Tem alguma coisa, Senhor, para limpar? Me limpe, Senhor. É igual o salmista Davi falou, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisinha ainda aqui para consertar.
e me guie pelo caminho da justiça. Então, irmãos, nem sempre vai ser por causa disso, né? Mas sempre é bom a gente se examinar, irmãos, porque às vezes o problema está dentro de nós, né? Então, tem muitas vidas ainda que não experimentaram a restituição, por quê? Porque não libera perdão. Às vezes Deus está esperando ali para derramar chuva de bênção sobre aquela vida, né? Então isso é algo muito sério e foi isso que aconteceu com Jó também. E nós vemos pela palavra de Deus mesmo, irmãos. Nós vemos ali em alguns relatos de Jó que Jó estava ressentido. Jó estava ressentido, estava com muita dúvida. Jó estava com coisa no coração para ser limpa. Vamos lá, subtópico 3. Obrigar a fazer algo. Mateus 5,41. Trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho ou a de qualquer outra. Então, meus irmãos, o que acontece? Jesus ele falou assim, ó, se alguém obrigar vocês a andar uma milha, não ande somente uma não, ande duas. Não é verdade, irmãos? Exceder, fazer mais. Jesus ele estava citando o exemplo porque no tempo dos judeus ali, o que acontece? Quando chegava alguém de fora, aí chegava algum visitante de fora, os judeus que recebiam esses visitantes, né, tinham que carregar a bagagem, carregar as coisas desse visitante. E às vezes esse visitante, né, às vezes esse judeu tinha que andar uma milha, porque eles tinham que obedecer esse visitante. O visitante era mais importante e tinha autoridade para fazer com que o judeu ali, que recebesse ele, carregasse ali as bagagens. Então às vezes tinha que andar uma milha, irmãos, e uma milha era quase 1,5 km. Era muito, né? Quase 1,5 km. Então esse judeu que recebesse esse visitante saía carregando a bagagem. Então se esse visitante falasse, ó, eu quero que você carregue minha bagagem por 1 milha. Então o judeu em primeiro lugar ia carregar por obrigação essa milha. Só que Jesus falou, vocês têm que fazer mais, vocês têm que exceder, a justiça de vocês tem que exceder. Vocês não têm que andar só 1 milha, porque 1 milha é por obrigação. Vocês têm que andar 2 milhas. Porque andando a segunda milha, irmãos, a gente anda por livre e espontânea vontade. A gente anda porque a gente quer fazer mais, a gente quer exceder. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina muito aqui na igreja, irmãos. Porque a Bíblia fala do servo inútil. Olha só, Lucas capítulo 17, versículo 10. Coloca aí, Pedro. Lucas 17, versículo 10. Olha o que vai dizer. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus está querendo dizer o seguinte, ó, se a gente fizer, irmão, só aquilo que a gente é mandado a fazer, nós podemos nos considerar servos inúteis. Olha só, se é servo inútil aquele que faz só o que é mandado a fazer, imagina aquele que não faz nada, né? Na igreja, irmãos. Então, meus irmãos, na igreja é assim. Na igreja existem pessoas que só faz aquilo que o pastor manda, só se o pastor mandar. Eu só faço se o pastor mandar. Não vou fazer nada, só faço se o pastor mandar. Não, irmãos, muitas vezes o pastor não vai querer mandar, porque eu sei lá se eu vou mandar, a pessoa vai querer, né? O pastor quer, irmãos, que as pessoas façam com amor. O pastor quer que as pessoas façam com vontade. O pastor quer que as pessoas queiram fazer. E não somente o pastor. Deus, ele quer que as pessoas queiram fazer. Não que a gente tenha que ficar obrigando. É muito chato pro pastor, irmãos, ficar falando, irmãos, venha pro culto, venha pro culto. A gente fala, né? A gente pede para vir pro culto porque realmente é necessário. Realmente a gente precisa. Mas é muito chato pro pastor ficar pedindo, irmãos. Vai pro culto, aí a pessoa vai só porque o pastor mandou? Não. Deus, ele quer que as pessoas queiram. É muito chato o pastor pedir para as pessoas limparem a igreja. É muito chato o pastor pedir para as pessoas dirigirem o culto, para as pessoas evangelizar. É muito chato isso, irmãos. O pastor quer que as pessoas queiram fazer isso. Então, quem faz só o que é mandado é considerado servo inútil. Então, Jesus falou, se mandar andar 1 milha, você vai exceder, você vai andar 2. Jesus, ele quer que a gente ultrapasse a justiça dos fariseus. Os fariseus que faziam isso, só vão fazer o que me mandam. Não, Jesus falou, você vai fazer muito mais.
É claro que às vezes as pessoas ficam constrangidas também, né? Eu queria até fazer algo na igreja, mas eu tenho vergonha de pedir para o pastor, não quero pedir, tenho vergonha, mas não precisa ter vergonha, irmãos. Todos que quiserem fazer algo na igreja, né? É só chegar, é só conversar. É como minha esposa pregou aqui, né? Foi no domingo? Não, na quinta-feira, né? Minha esposa pregou. A nossa maior alegria é quando se levanta pessoas para nos ajudar na obra, irmãos. É a nossa maior alegria. Oi. Sim, é igual eu tô falando, tem situações que a gente identifica que a pessoa quer, aí nós vamos pedir, a irmã vai entender meu lado agora. Tem situações que a gente identifica que a pessoa quer, aí nós vamos dar a oportunidade. Não é assim aqui, falei errado, aqui não é assim. Quando eu identifico que a pessoa quer, nós damos oportunidade, nós damos oportunidade. Agora, por exemplo, quando eu vejo que a pessoa não quer, que a pessoa não se interessa, aí eu não vou pedir, não é verdade? Porque fica chato, a pessoa não quer, a pessoa não gosta, a pessoa não quer fazer, então eu não vou pedir, né? Agora tem situações que eu não sei se a pessoa quer ou não quer, aí fica difícil, né? Como é que eu vou pedir? Tem situações que eu não sei se a pessoa quer ou não quer, então tem situações que a pessoa vai chegar em mim e vai falar: pastor, eu tenho vontade de fazer isso, eu posso fazer? Aí nós vamos liberar. Porque da mesma maneira, né? Às vezes a pessoa pensa: não sei se o pastor vai querer, não sei se o pastor vai deixar. Aí o pastor pensa a mesma coisa também, eu não sei se a pessoa quer, se a pessoa vai querer fazer. Então o diálogo, né? O diálogo resolve tudo. Pastor, eu tenho vontade de fazer isso. Você autoriza? Autoriza. Agora, às vezes a gente identifica também, né? A pessoa gosta de fazer isso. A gente coloca a pessoa, a gente dá a oportunidade. Então aqui no ministério não tem isso, irmão. Se alguém está esperando eu pedir, vai ver porque ainda eu não identifiquei, né? Não identifiquei se a pessoa quer, se a pessoa tem vontade. Por que muitas vezes eu não passo nem oportunidade para a pessoa? Porque eu não sei se a pessoa vai querer. Vai que eu passo, a pessoa tem vergonha, não vai querer vir aqui na frente. Aqui a gente não força, né? A pessoa que é tímido. Hã? Como assim? Não, nós já tentamos várias vezes. Às vezes a gente passa a oportunidade uma vez, a pessoa fala: pastor, não quero ir na frente. Aí a gente deixa a pessoa se soltar. Quando a pessoa se solta, que a gente identifica, é o caso da irmã André e do irmão André. Eles não tinham vergonha? Aí agora que a gente está identificando que eles não tem mais, estamos passando direto, não é verdade? Agora várias vezes, irmão, nós já tentamos. Olha, vou contar aqui, porque às vezes os irmãos não sabem. Nós já colocamos pessoas para tomar conta de algumas coisas na igreja. A pessoa começou tomando conta, depois largou para lá. Largou para lá, irmãos. Aí tem que entender o lado do pastor, né? Aí eu tentei, irmão Raimundo, não deu certo. Às vezes a gente coloca pessoas para exercer certas funções também. Aí a pessoa até começa a exercer, mas começa a exercer, irmãos, com a intenção errada. Às vezes é com a intenção de aparecer, às vezes só quer aparecer para os irmãos. Aí não dá, irmãos, isso não é de Deus, isso não é de Jesus. Aí a gente já vai ficando ali, que a gente fica também triste com isso, né? Que a gente quer que todo mundo faça para a glória do Senhor. Aí existe até situações em que nós vamos limitando as oportunidades vai ficando menos, até que chega um momento. Eu costumo dizer, a gente não tira a oportunidade de ninguém, é a própria pessoa que vai perdendo a oportunidade com algumas atitudes que acontecem, né? Então às vezes a gente não identifica, irmãos, o que a pessoa quer. Não tem um ditado que diz assim: como é que eu vou saber o que mudo quer? Né? Irmãos, o pastor Everaldo, ele era mais radical, ele falava: abra a boca, abra a sua boca. Porque às vezes realmente, irmãos, não é que a gente não quer, às vezes a gente não sabe. A gente não sabe, né? O que é que a pessoa quer ou não quer. Então às vezes tem que chegar na gente e conversar, falar, né? Porque todos aqui têm oportunidade. Vamos lá. Subtópico 4: fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá ao licitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Este procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração, por isso manifesta atos de bondade. Essa questão de emprestar, né, irmãos? Um dia desse aí, lá no meu serviço mesmo, me pediram dinheiro emprestado. Aí, irmão, só que eu já vi, a pessoa já tem a fama de que não paga ninguém, né? Aí quando me pediu assim,
a pessoa me pediu, eu dei esse exemplo para os irmãos aqui. A pessoa me pediu dinheiro, né? Falou, pastor, você tem tanto para me emprestar? Aí eu falei, tenho não. E na verdade, eu não menti, porque eu falei, para emprestar eu não tenho não, porque eu já sabia que a pessoa criava confusão com todo mundo por causa desses negócios, né? Então a pessoa ali já tinha fama, já ia criar problema pro meu lado também. Eu ia ficar ressentido e tudo. Eu fugi da aparência do mal. Aí essa pessoa falou assim, por que você nunca tem dinheiro? Eu falei, não é que eu nunca tenho dinheiro. Não, ele falou assim, por que você só anda quebrado? Eu falei, eu não ando só quebrado, eu não ando emprestando dinheiro, porque isso dá problema. Falei para ele, isso dá problema. Então, irmãos, a questão de emprestar aqui, Jesus está falando, ó, quando você emprestar, não empreste só para querer ter de volta. Não empresta já esperando receber de volta. Quando você puder emprestar, quando você puder ajudar, ajude sem nem esperar de volta. É isso que Jesus está querendo ensinar. E Jesus ele estava ensinando, sabe o quê? Jesus ele estava ensinando sobre a questão de não querer de volta, e Jesus estava ensinando sobre a questão da necessidade. Se você vê seu inimigo ali passando alguma dificuldade, passando alguma situação que você pode ajudar, empreste sem nem esperar retribuição, você empresta. Necessidade, quando a pessoa está precisando. Porque tem muitos que são gaiatos, não é verdade, irmãos? Tem muitos que querem enganar, tem muitos que querem aproveitar realmente. A questão de tentar, irmã Raimundo, eu lembrei do negócio aqui também. A questão de tentar, lembrei. A Nilma tentou na semana passada, né? Para a senhora dirigir o culto. Aí a senhora falou que não estava ainda... Não, de passar as oportunidades. De passar as oportunidades. Não, irmã Nilma, vou me preparar. Foi? Mas é só a prática, né? Tem que praticar para ir treinando. Porque às vezes, irmãos, até nós mesmos nos perdemos. Às vezes nós mesmos ali, quando vai ver, a hora já... não é fácil não, né? Ainda mais quando a igreja está cheia e tem vários grupos. Aí não é fácil não. Não é fácil, né? Às vezes a gente, quando vai ver, já... E nem sempre é possível cumprir o horário não, irmãos. Quando passa um pouquinho também não tem problema não. O culto está abençoado, pode passar um pouquinho. A gente só tem cuidado, né? Para não passar muito assim com coisa de homem, né? O homem ficar inventando, o homem ficar enrolando. Às vezes é o homem, né, que fica inventando coisa assim, passa demais no culto. Agora, quando é o Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquela bênção, ninguém nem acha ruim, não é verdade? Agora, já pensou um pregador aqui, já pregou, Deus já usou, aí o pregador começa a encher linguiça, aí começa a falar coisa que Deus já não... Né, irmãos? Aí começa a querer ali. Aí isso já aconteceu várias vezes na igreja, a gente sabe que isso não traz coisa boa. Só traz clima ruim assim para a igreja, os irmãos ficam tensos, ficam com raiva, né? Então é tudo isso, irmãos. Então a gente tenta também. Então existe todas as situações, né, irmãos? Às vezes a gente tenta, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente já tentou também, a pessoa largou para lá. Então tem tantas situações assim, né? Mas cada vez mais que a gente for aprendendo e se comunicando, aí sim, né, nós vamos crescendo em nome de Jesus. Tópico 3 para encerrar, né, irmãos? Tópico 3, buscando a perfeição de Cristo. Subtópico 1, uma justiça mais elevada. Já falamos muito disso, né? Então agora só vamos dar uma pincelada. Uma justiça mais elevada. Irmãos, a solução para a injustiça é o justo. A solução para a injustiça é o justo. Pastor William, eu acho esse mundo tão injusto. Então nós temos que praticar a justiça, né? Mas nós não somos justos pelos nossos próprios méritos. Nós somos justos porque nós fomos justificados por Jesus, né? Jesus nos justificou. Então vamos lá. A exigência de Mateus 5, versículo 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoaram. Então a questão de orar, né? Já falamos bastante disso. Irmãos, nós jamais odiaremos uma pessoa se a gente começar a orar por ela. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu tive essa experiência. Eu estava assim meio cismado com uma situação, né? Aí eu orei por aquela situação, no lugar de eu ficar cismado, né? Eu orei por aquela situação e na mesma hora Deus esclareceu essa situação. No meu relacionamento, né? Com as pessoas, assim. Teve uma pessoa específica que eu estava assim meio cismado e tudo. Eu orei por essa pessoa, aí depois tudo se esclareceu. A pessoa conversou comigo e tudo se esclareceu, né, irmãos? Aí eu até
falei para minha esposa, Nima, olha o poder da oração. Estava cismado já há alguns dias assim, orei pela vida, a vida já entrou em contato comigo, tudo se esclareceu, né, irmãos? E não ficou nada, graças a Deus. Mas tem coisas que realmente a gente fica assim, né? Será que aconteceu? Fulano tá diferente, não tem isso? Fulano tá diferente. E às vezes acontece de uma pessoa tá assim. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, ó. O sentimento da pessoa não pode influenciar o nosso, não pode afetar o nosso. Por exemplo, a pessoa tá com raiva, aí eu vou ficar com raiva também? Aí vai ser dois com raiva, né? Não vai resolver nada. A pessoa está chateada comigo, aí eu vou ficar chateado com a pessoa também? Não adianta nada, né? Então o sentimento daquela pessoa não pode influenciar o nosso. Porque eu que sou pastor, eu que o diga isso, né, irmãos? Irmãos, como pastor, os irmãos sabem. Tem pessoas que odeiam pastor, irmãos. Tem pessoa que passa a odiar, toma raiva mesmo, fica com sentimento, com ressentimento. Como a gente mexe com muitas pessoas, tem várias situações de acontecer isso. Então já pensou, todo mundo que ficar com ressentimento, magoado comigo, eu ficar a mesma coisa guardando isso no meu coração? Vai chegar uma hora e eu vou morrer. Hã? Não pode, mas existe, né, irmã? Hã? Irmã Raimunda, a senhora acha que não existe? A senhora sinceramente acha que não existe? Eu fico até surpreso. Fico até surpreso. Irmã Raimunda, nós aqui na frente, nós temos um discernimento que os irmãos nem sabem. Discernimento espiritual. Irmã Raimunda, eu não estou dizendo o que está acontecendo com os irmãos aqui não, Deus me livre, mas já aconteceu várias e várias vezes, a gente está aqui na frente e a gente souber, a pessoa está aqui na cadeira, só não nos engole vivo porque não pode, se pudesse nos engolia vivo. Tem pessoas que disfarçam ainda, tem pessoas que disfarçam, como se gostasse, como se amasse a gente, mas tem pessoas que nem disfarçam, irmão, olha pra gente, parece que vai nos matar com o olhar. Irmão, já teve dia aqui em cima que é aflição, porque a gente fica aflito com isso. A gente sente o peso espiritual. Por isso, irmãos, às vezes vocês vão ver o pastor assim, meio, né, aquele peso, aquela coisa espiritual, vocês têm até que entender. Porque às vezes o pastor não vai falar tudo o que está acontecendo na igreja. Mas, irmãos, hoje em dia, graças a Deus, nessa igreja está sendo caracterizada pela união. Graças a Deus, essa igreja aqui está sendo caracterizada pela união, pelo amor. Você vê que sentimentos ruins, Deus vai ali e organiza tudo. Essa igreja não está ficando sentimentos ruins, por quê? Porque está tendo ensino, está tendo palavra, está tendo oração na consagração, então não fica. O inimigo bate em retirada. Mas, irmãos, já tivemos várias... É claro que a igreja não é perfeita, né, irmãos? Volta e meia vai ter alguma coisinha. Mas essa igreja, irmãos, está ficando, graças a Deus, está tendo maturidade. Porque teve várias situações na igreja, irmã Raimundo, daquele clima assim, ó, um clima totalmente assim pesado. Aqui na igreja, em outras igrejas que eu já frequentei também, totalmente pesado. Por quê? Rancor, mágoa, ira, né? A Bíblia fala, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, não odiando uns aos outros. Não, mas irmã, mas acontece muito. Não, mas tem gente que nem todos são iguais, né, irmão? Nem todos são iguais. Tem pessoas de todo tipo, entendeu? Chega um certo momento que a pessoa sai, entendeu? A pessoa sai da igreja. Mas antes de sair, passa um bom tempo ali. Isso acontece, irmão.
Pois é, irmão, mas igual eu falo. Às vezes os irmãos estão aí e não sabem, né? Só quem passa que sabe. O pastor Evaldo, né? Creio que ele tem um chamado para chegar o momento de cuidar de uma igreja com a missionária Rita. Vai entender tudo que eu estou falando, irmãos. Vai sentir. Eu não tô, claro que eu não estou desejando mal, né? Mas porque eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Mas então, acontece, irmão. Irmãos. Então vamos lá, né, irmãos? Até passamos aqui porque essa parte deu o que falar, né? Essa parte trouxe muitos ensinos. Até peço perdão para os irmãos da live, né? Ficou um pouquinho aí mudo, mas já estamos de volta em nome de Jesus. Vamos lá. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Vamos para o último tópico para nós encerrarmos. Perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição, padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito que inicia com o amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo podemos atravessar a barreira da carne. Então, irmão, só para encerrar aqui, Jesus ele falou que nós temos que buscar a perfeição em Cristo, né? Nessa terra nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, mas vai chegar o momento que o apóstolo João falou que nós vamos ser assim como ele é. Quando a Bíblia fala de perfeição, é buscar alcançar um objetivo. Não está dizendo que a gente é perfeito, está dizendo que a gente tem que buscar alcançar um objetivo. Nós não vamos conseguir ser perfeitos plenamente, mas nós temos que desejar isso. Nós temos que querer, nós temos que buscar isso de todo o nosso coração. Aí a palavra de Deus diz aqui em 1 João 2,6. Coloca aí, Pedro. 1 João 2,6, último versículo, diz assim: ó, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se eu digo que eu estou em Jesus, eu tenho que procurar imitar as atitudes de Jesus nessa terra. Né, meus irmãos? Conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal.
A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição. Quarta-feira que